Olhar atento para a base Cruz Maltina, jogador que foi muito importante nestas últimas partidas, recebeu valorização salarial. Além disso, também tem mais um cria sendo emprestado para ganhar experiência e retornar breve ao nosso Cruz Maltino com o Mascantia. Teve também rescisão contratual de jogador nestas últimas horas. Além disso, também informações se tratando, amigo torcedor vascaíno, de renovações contratuais. Aqui pese está a renovação de Léo Jardim, de Puma Rodrigues e de alguns outros atletas que hoje fazem parte desse elenco do Vasco da Gama. Tudo isso você verá aqui e agora nesse Boa Noite Gigante, que chega para você, amigo torcedor vascaíno, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, com muita informação e novidade. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando para você sempre pela parte da noite também, para te deixar completamente informado sobre o nosso Vasco da Gama. Então, o canal do Gigante Vasco, sempre 3 vezes por dia, faz questão de te deixar informado. E o que eu peço para retribuir aí esse nosso esforço para que você não perca nada sobre o Vasco da Gama é apenas o seu like neste vídeo. O seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, é fundamental para a divulgação do nosso trabalho e também, é claro, a sua inscrição, amigo vascaíno. Se você tá aqui acompanhando este Boa Noite Gigante e ainda não é um inscrito do canal, poxa, não perca tempo, venha logo aqui embaixo, já se inscreva no canal do Gigante Vasco e ajude o crescimento da nossa família. Show de bola? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, amigo torcedor vascaíno. E eu quero falar primeiramente sobre informações rápidas, se tratando principalmente sobre esses ativos, né, da base do Vasco da Gama. Hoje foi uma sexta-feira muito agitada no nosso Vasco, uma sexta de muitas notícias, de muitas informações. Amanhã temos essa partida importante do Vasco contra a equipe do Red Bull Bragantino. Então assim, meu amigo, há muito tempo que não se tem no Vasco da Gama uma sexta-feira tão movimentada. Mas vambora, né? Quero começar aqui primeiramente falando sobre uma rescisão contratual, né? O Vasco, ele recentemente pegou emprestado junto ao Nova Iguaçu o jogador Maxwell Alegria. Lembra dele? Chegou até a entrar em alguns jogos do Vasco no ano passado, no ano de 2024. Em nenhuma partida conseguiu ter destaque. Um jogador que nitidamente, né, acho que você, vascaíno, conseguiu ver rapidamente, muito magro, muito franzino, não conseguia ter o mesmo destaque que tinha na base no profissional. O jogador, ele chegou a entrar muito bem, principalmente na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, né, na Copinha, com o técnico Matheus Curopos. O Alegria foi um dos grandes destaques dessa base do Vasco ali no Sub-20, mas infelizmente quando teve as oportunidades no profissional não conseguiu ter aí o mesmo desempenho. No ano passado ele chegou a ter até 3 partidas com o profissional do Vasco da Gama. O Vasco chegou a dar essa oportunidade para ele, mas não conseguiu ter esse destaque. Então, diante disso, hoje tivemos a informação que o contrato de Maxwell Alegria, que ia por empréstimo até o meio desse ano, foi encerrado. O jogador, diante disso, retorna ao Nova Iguaçu, que é a sua equipe de origem. O Vasco, aí, através de sua assessoria de imprensa, agradeceu aos serviços do atleta e desejou sucesso na sequência da carreira do jogador. Então, Maxwell Alegria de volta ao Nova Iguaçu. Além disso, também outro atleta que está indo em direção ao Nova Iguaçu, mas pertence ao Vasco da Gama, tem os seus direitos econômicos ligados ao Vasco, é o meio-campo Raí. Você conhece o Raí, vascaíno? Raí era um jogador que na base era o camisa 10 da equipe sub-20. Um atleta que internamente o Vasco sempre viu com muito potencial, mas que infelizmente ele sofreu uma lesão bem grave, uma lesão ligamentar. Ele teve uma lesão de ligamento e quando ele retornou à base do Vasco após essa lesão ligamentar, ele acabou não conseguindo ter esse mesmo destaque que sempre teve nas categorias de base. Para você ter noção, hoje o Ryan tem 20 anos.
há exatamente 5 anos atrás, em 2020, com apenas 15 anos de idade, 16 anos, o Ryan ele já fazia o seu primeiro jogo no sub-20 da categoria. Então, olha que loucura, né? O Ryan com 15, 16 já jogava no sub-20, mas ele teve uma lesão ligamentar assim que atrapalhou muito o processo aí de profissionalização mesmo do atleta. Acabou, infelizmente, não conseguindo ter o mesmo destaque que sempre teve na base, e com isso, o Vasco da Gama, nessa tarde de hoje, resolveu renovar o seu empréstimo. O Raí estava emprestado para o Pouso Alegre, clube, né, do futebol, quero confirmar aqui, do futebol mineiro, e agora o Ryan estará sendo emprestado ao Nova Iguaçu. Hoje se confirmou aí essa informação. Raí está a caminho do Nova Iguaçu. Raí que tem um contrato com o Vasco até março do ano que vem, março de 2026. Ainda falando sobre base, como eu te prometi, né, muitas informações sobre a base do Vasco. Quero falar com vocês sobre o Luiz Gustavo, tá? Porque hoje tivemos uma informação bem legal. O Vasco da Gama fez um reajuste salarial ao Luiz Gustavo devido a uma meta contratual batida. Luiz Gustavo que atuou como titular nestas últimas partidas sob o comando técnico Fernando Diniz, e havia lá no contrato dele uma meta, caso ele atuasse em algumas partidas do time principal, tivesse um reajuste salarial, e conseguiu ter esse reajuste salarial. Então, assim, uma baita notícia, né? Mais do que justo. O Luiz Gustavo está recebendo esse reajuste salarial por tudo aquilo que ele entregou dentro de campo. Um baita zagueiro, um zagueiro aí que tem tudo para ser o futuro, né, do Vasco da Gama. Então, baita notícia, né, meu amigo torcedor vascaíno, baita notícia. Vamos embora então, sem muita enrolação, prosseguir aqui também com o vídeo. Eu quero falar para você, amigo torcedor vascaíno, sobre esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a você. Esse daí é o DVD, né? O David, um dos atletas, ao meu ver, mais importantes do Vasco na temporada de 2024. Um jogador que depois da saída dele ali da ponta esquerda do Vasco, o Vasco da Gama caiu completamente de rendimento, né? O Vasco se tornou uma equipe completamente batível, sem poder ofensivo, depois ainda da saída do Adson, aí, meu amigo, que acabou com tudo, né? Aliás, primeiro saiu o Adson e depois saiu o David. Mesmo quando o Adson sai, o Vasco ainda tem um respiro ofensivo, mas depois que o David sai, acabou com tudo. O David rompeu o ligamento cruzado no ano passado, uma partida contra o Cruzeiro no Mineirão, e segue treinando em campo, tá? E o Vasco tem uma expectativa muito grande do retorno do jogador. Exatamente 8 meses depois da sua lesão, o atacante está bem perto de voltar aos treinos com o restante do elenco do Vasco, né? Uma recuperação que internamente é celebrada, meu amigo vascaíno, vista até como algo assim surpreendente. O David, o DVD, né, nesse momento está entrando aí na última fase de recuperação da sua lesão, que é a volta aos treinos com o grupo de forma parcial, e ele já deve aí nesse próximo mês da parada para o Mundial de Clubes, treinar normalmente com o grupo, e a expectativa, meu amigo torcedor vascaíno, é que já no mês de julho, quando o futebol do Brasil voltar, o David já possa estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Ou seja, em um período aí de 7 meses, o jogador já vai estar de volta aos gramados, uma recuperação avançadíssima, completamente fora do normal, uma lesão que pode levar até 10 meses de recuperação. Nesse momento, com o David vai levar 7. Olha que loucura, como o homem de fato é uma máquina, né? O David é um tanque, é um jogador com um aspecto físico completamente privilegiado. Isso fica mais nítido ainda diante desse retorno dele aos gramados. O Vasco não vem divulgando o prazo de retorno, porque, é claro, existe uma variabilidade muito grande, é uma lesão muito delicada, uma lesão assim muito complicada por diversos fatores, que pode oscilar sim nesse tempo de recuperação, mas a expectativa é muito grande para esse retorno. Inclusive, a reportagem do GE, conversou com pessoas ligadas ao departamento médico do Vasco, né, que dizem que a natureza biológica do atleta, que por ser muito forte fisicamente e além também da dedicação e a mentalidade do jogador, foram determinantes nesse processo de recuperação. As aspas ditas
por uma fonte de dentro do departamento de futebol do Vasco, diz assim, olha, abre aspas, ele surpreendeu até no momento que se lesionou, ele não teve o luto da lesão, ele aparentou estar como, me lesionei, agora preciso resolver o meu problema. Então, o Vasco da Gama aí terá breve o David à disposição. Essa imagem que apareceu aí a você durante grande parte desse momento que eu tô falando do David, é uma imagem do apartamento do David, cara. O Vasco, ele além de fazer um trabalho no CT Moacir Barbosa com o jogador, o próprio atleta vem fazendo um trabalho longe do CT, longe do centro de treinamento, né? O Vasco ele foi atrás de recursos fora do clube para tornar aí essa recuperação do David ainda mais eficaz. O Vasco ele montou um cronograma especial feito em caso dessas lesões mais graves, com fisioterapeutas e funcionários do departamento médico do Vasco indo constantemente até a casa do David para fazer exercícios em piscinas, no campo da casa do atleta. O próprio atacante montou uma academia em casa com aparelhos de musculação e aeróbicos, tudo para facilitar aí essa recuperação. Então, breve o homem tá de volta, tá? Como é a música do David, né? O trem tá solto, bota o homem pra correr e breve é mais um gol do DVD. Tá animado? Te anima o retorno do David? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Bom, amigo vascaíno, vambora então para a última parte, né, deste Fala Gigante. Quero falar com você agora sobre a questão de renovações contratuais. Por quê? A partir de amanhã, vários atletas do Vasco têm o seu contrato se encerrando daqui a 6 meses. Ou seja, a partir de amanhã, vários jogadores já poderão assinar pré-contrato com alguns outros clubes. E dentre esses nomes, alguns atletas, o Vasco da Gama vem tratando essa situação mais de perto, né? Principalmente a situação do goleiro Léo Jardim. A informação, meu amigo, sobre o goleiro Léo Jardim é que nesse momento a renovação automática do Léo até 2026 já foi ativada, então o Vasco tem a garantia de que Léo Jardim ficará no Vasco até o final do ano que vem, e nesse momento o Vasco, junto ao staff do jogador, busca estender o seu novo vínculo, né? Fazer um novo vínculo contratual com o goleiro com base em performance, mas nesse momento, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco ainda precisa se alinhar aí com o empresário do jogador, que ainda há uma dificuldade por conta de dívidas que o Vasco da Gama tinha com Paulo Pitombeira para assinar esse novo contrato que o Vasco tem por objetivo com o goleiro, mas a informação é que o novo vínculo contratual que o Vasco ofereceu ao Léo Jardim agradou ao goleiro e a expectativa é que isso saia do papel, mas o Vasco precisa, volto a repetir, resolver a pendência que tem diretamente com o empresário do goleiro antes de assinar a sua renovação. Então o problema hoje é mais com o Paulo Pitombeira, empresário e staff do atleta, do que com o próprio Léo Jardim. Além do Léo Jardim, a questão do Jair, né, que eu já venho falando com vocês, o Vasco nesse momento tem por objetivo sim uma renovação contratual. Agora o Vasco vai sentar e buscar aí uma proposta junto ao jogador, reduzindo a questão salarial e aumentando o tempo de contrato, já aí que também tem um contrato com o Vasco curto. E um desses outros nomes, mas que há um grande problema, é o Puma Rodrigues. Puma, a partir de amanhã, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, tem um contrato com o Vasco até o final do ano que vem, mas nesse momento a informação é que não há intenção de renovação por nenhuma das partes, tanto pelo Vasco quanto pelo Puma. Pelo lado do Vasco, o Vasco entende que o Puma Rodrigues tem salários altos, vencimentos altos, e além disso tudo, o Puma também é visto internamente como um nome que há a possibilidade de negociação caso surja uma proposta. O Puma Rodrigues é um jogador de seleção uruguaia, é um jogador valorizado no mercado, um atleta que já teve bons momentos no Vasco, e por isso internamente o Vasco vê o Puma como uma possibilidade de renovar. Amigo torcedor vascaíno, que eu tenho a trazer a você nesse momento, e com relação também ao próprio lateral direito, é que nessa próxima janela é uma possibilidade muito grande do Puma sair do Vasco da Gama, tá? Como eu trouxe a vocês já o lado do Vasco, o lado do Puma também favorece uma saída, porque o Puma quer vestir a camisa da seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2026. O jogador entende nesse momento que não vai ter muitas oportunidades no Vasco da Gama até a Copa do Mundo, e automaticamente não jogando no Vasco, ele não será convocado. Então, exatamente por conta disso, pelo objetivo do Puma ter altos vencimentos, o Vasco entender ele como jogador negociável, até como uma moeda de troca, e o próprio Puma ter por objetivo disputar a Copa do Mundo de 2026, as partes entendem que essa próxima janela poderá ser crucial
para uma negociação. Então, enquanto o Vasco está alinhado com o Léo Jardim para uma renovação, alinhando com o Jair uma renovação, sentando para entender um pouquinho o lado do próprio Paulinho, a situação do Puma Rodrigues é uma situação iminente de saída. Lucas, como vai ficar a lateral direita do Vasco? Eu acho que o Puma vai fazer falta, acho. Mas eu acho que a saída do Puma será muito importante para o jogador da base chamado Paulinho começar a ganhar mais espaço. É um desperdício o Paulinho não ter oportunidade no time principal. Para quem acompanha esse moleque jogando no Sub-20, sabe de quem eu tô falando. Paulinho é um craque, Paulinho é diferente e a saída do Puma vai dar ainda mais espaço para que o Paulinho possa ganhar espaço nesse time principal do Vasco da Gama. Concorda? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante dessa sexta. E como eu sempre faço aqui no canal, muito obrigado por você ter ficado até o final. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações. Vai!